Reis, segundo Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20. Nós estamos no terceiro pilar, nós estamos todo domingo aqui falando sobre oração. Então, a cada domingo nós estamos trazendo um estudo, um entendimento e falando sobre oração. Esse é o nosso terceiro pilar sobre oração. O tema da nossa mensagem é a oração que prevalece. A oração que o que, igreja? Olha para o irmão e diga assim, a sua oração, não desse jeito não, mas fala com mais fé, a sua oração, ela precisa prevalecer. E não tem como não falar da oração do rei chamado Ezequias. A gente não encontra na Bíblia Sagrada um feito como esse. A gente sabe que Deus responde oração, mas a oração de Ezequias, ela prevalece numa situação da sua vida. Uma situação comum, uma situação que qualquer um de nós pode sofrer na vida. O texto começa dizendo assim: naqueles dias adoeceu Ezequias, estava perto da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: assim diz quem? Põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não. Versículo 2: virou Ezequias o rosto para a parede e fez o que, igreja? Orou ao Senhor. Versículo 3 disse: ah, Senhor, lembra que andei diante de ti com fidelidade, com integridade de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Versículo 4: não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor. Versículo 5, dizendo: volta, diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor Deus, seu pai Davi, ouvi a tua, mais uma vez, ouvi a tua, e vi as tuas lágrimas, e te curarei, e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. 6, acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria livrarei a ti, e essa cidade defenderei. Essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, teu servo. Amém, igreja? Essa é uma das orações que mexe muito comigo. Porque a gente não olha e não assiste nenhum episódio na Bíblia Deus voltando atrás em uma sentença. Imagina que o profeta chega na casa de Ezequias, Ezequias estava ali esperando uma boa notícia, e a notícia que ele recebe é essa: que a doença que chegou até a vida dele, que adoeceu, iria também ceifar a sua vida. Essa era a notícia. Esse era o momento. Como eu disse para você, Ezequias estava doente, já sabia que não estava indo bem, mas o que ele esperava era receber uma boa notícia, mas veio uma notícia muito ruim. E ele decide fazer como todo cristão, orar. E a minha pergunta foi essa: que oração é essa? O que Deus atendeu essa oração? O que tinha de diferente? Por que a oração de Ezequias prevalece diante de um quadro como esse? E fica imaginando também a cabeça do profeta, o profeta saindo do palácio, Deus dizendo assim, ó, volta lá. Como é que é?
volta. Diz o príncipe do meu povo que eu estou acrescentando 15 anos de vida, que ele não vai morrer. Eu fico imaginando a cabeça do profeta. O que ele fez para mudar a sentença de quem? O que ele tinha? Que oração é essa da qual nós desconhecemos? O que ele tinha de especial para Deus voltar atrás? Que nível que ele chegou de espiritualidade para fazer isso? O que ele fez? O que tinha em Ezequias? Essa foi a minha pergunta. Essa foi as minhas lágrimas. O quê? Porque essa oração mexe com a gente. Essa oração, ele prevalece. Essa oração acontece. Há um Deus que está dizendo assim para o profeta: eu ouvi a sua. Talvez nós perguntaríamos aqui também: por que Deus não ouviu a minha? O que ele fez? Por que Deus está dizendo: eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, volta lá, eu vou dar um jeito de resolver isso, eu vou mudar. A justiça de Deus acontece na vida de Ezequias. O clamor dele é atendido. O que ele tinha? O que ele tinha? Que oração é essa? Porque a gente olha para essa oração, não é uma oração longa, é uma oração de curtas palavras. Não tem muitas, não tem argumentos, não tem um monte de coisa. E essa minha pergunta, eu fiquei me perguntando horas, o que esse cara tinha? Por quê? Porque Deus acrescenta 15 anos de vida, um homem doente, e a gente vê algumas outras pessoas doentes também morrer. Porque essa oração prevalece diante da circunstância. O que essa oração tinha? Por que Deus curou e outros não curou? A gente viu reis morrerem enfermos. A gente viu. Quantos reis adoeceu, como qualquer um pode adoecer. Por que esse cara escapa da doença? Por que ele escapa da morte? Imagina ganhar 15 anos de vida. Que maravilha. Que festa, que alegria. Imagina. E o que ele tinha de tão especial? E aí, se a gente só olhar para a oração, a gente não vai conseguir descobrir absolutamente nada. Porque não é só a forma de orar, uma forma especial, um jeito, uma técnica. A oração não envolve técnica. E aí a gente começa a olhar para a vida de Ezequias. O que ele tinha de especial? Qual era o comportamento que Ezequias carrega a sua vida toda para fazer uma oração como essa? E para Deus voltar atrás. E aí a gente olha para alguns fatores. A oração dele, que ele expressa a Deus no versículo 2, ele vira o rosto para a parede e ora ao Senhor, dizendo: lembra que andei diante de ti com fidelidade de coração. A oração dele não carrega apenas uma emoção, lágrimas, de contrição, ou de desespero por saber que vai morrer nesse exato momento, mas a oração dele carrega comportamento. A oração dele carrega o quê? Então aprenda, a oração de Ezequias carrega e ele aponta comportamento. Ele aponta um nível que ele chegou de uma espiritualidade da qual nós muitas vezes ignoramos ou às vezes da qual desconhecemos. Não temos conhecimento. E ele está dizendo assim: andei com fidelidade de coração. O que significa isso? Porque ele está falando de um comportamento. Ele está falando de atitudes da qual ele teve, como se ele dissesse assim: Senhor, eu não acredito que essa doença vai me matar. Eu não acredito que a minha história termina assim. Se você ler em Isaías, conta a mesma história em Isaías 38.
E lá em Isaías 38, no final da sua cura, ele faz um poema a Deus. E no seu poema ele trata isso. Eles não acreditam que essa doença vai me ceifar. Eu não acredito que eu vou perder o prazer de louvar a Deus entre os vivos. Eu não acredito que eu vou deixar tudo para trás. Eu não acredito. E ele mostra para nós um comportamento: fidelidade de coração. O que significa isso, pastor? Fidelidade de coração. A fidelidade de coração é uma profundeza que começa a nascer daqui do nosso interior, que leva-nos a andar com lealdade. Se tornar uma pessoa leal. E como é que eu descubro se alguém é leal, fiel? A lealdade, ela é vista na ausência. Por exemplo, a fidelidade para mim, para com a minha esposa, não está simplesmente só na frente dela, está na ausência dela. É quando ela não está. E aí a gente começa a olhar esse tipo de comportamento. Se nós estamos conduzindo a nossa vida cristã por um caminho de lealdade, se eu estou sendo leal nas minhas atitudes, ou se eu estou sendo desleal. E é isso que Ezequias começa a apontar. Ele fala: eu não acredito que a minha vida vai terminar assim, apesar de ter sido um homem, o que, igreja? Leal. Lealdade. É a primeira coisa que ele aponta para nós, uma disposição interior que é influenciada a moldar a sua vida. Porque é isso que a lealdade ela faz. A lealdade ela nos transforma. E aí a gente precisa fazer aqui uma grande força para fazer uma reflexão. Nós estamos sendo pessoas leais? Estamos sendo? A gente precisa fazer essa reflexão aqui. Ela pode ser dolorida, mas também ela é libertadora. Como eu estou conduzindo a minha vida cristã para um caminho de lealdade ou estou sendo desleal? É isso que Ezequias está apontando para nós. Ele está dizendo para Deus: eu andei com fidelidade do quê? De coração. Eu fiz isso. Eu andei dessa forma. Eu agi assim. Eu fui leal nos meus caminhos. Eu não fui desleal para com Deus. Em todo momento, em todas as questões do meu reino, tudo aquilo que eu precisei fazer, eu agi com lealdade. E nós vamos fazer essa reflexão aqui hoje. Se estamos andando com fidelidade. Porque a fidelidade é o que vai fazer a sua oração passar a ter força. É o seu comportamento. É o seu comportamento que faz com que a sua oração passe a prevalecer. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Você começa a compreender isso, o comportamento. Quando o comportamento começa a ser atrelado, essa mudança de atitude, de comportamento, de ação que Ezequias tem diante da circunstância, é o que começa a mudar. É o que a oração dele começa a ganhar força no mundo espiritual. Veja, ele está dentro de um quarto, enfermo. Como se dissesse: é a minha última chance aqui. É o meu último momento. Eu esperava uma notícia boa, mas veio uma notícia o quê? Ruim. Então imagina, a notícia ruim poderia ter feito ele nem orar. Mas ele tem a decisão do que, igreja? De orar. Aí o texto diz assim, com integridade de coração. Integridade do quê? Se eu perguntasse para você, o que é integridade de coração? Por isso que eu disse, às vezes tem alguns comportamentos da qual nós desconhecemos. E por a gente desconhecer, ou talvez a gente não parar para analisar, ou não entender que essas são as joias preciosas da vida cristã, a gente não buscar. E ele está falando mais um comportamento dele, integridade de
Essa palavra no hebraico, eu fui pesquisar ela, no hebraico ela tem um nome muito diferente. No hebraico significa Leb Salem. Leb, não, só 3 pessoas. Leb Salem. Essa palavra integridade, ela significa o coração completo, sem divisões, sem segundas intenções. Olha só, integridade significa um coração completo, sem divisões, sem segundas intenções. É o que ele está apontando para Deus. Ele está dizendo assim, como é o coração dele diante das coisas. Olha, o meu coração tem se mantido íntegro. Essa integridade não tem nenhuma divisão. O meu coração é completo ao Senhor. Meu coração é assim. Não tem segundas. Não tem. E é muito fácil o nosso coração buscar segundas. É muito fácil. É muito rápido. A gente querer fazer ou manipular uma situação, mas com segunda, com o meio de nos favorecer, com o meio da gente se dar bem em alguma, sabe, a gente começa a fazer o que fazemos, mas para ter um resultado benéfico para nós. E de repente ele está dizendo assim, olha, tudo o que eu busquei fazer não tinha a ver comigo. Eu não busquei com os meus interesses. Sabe aquela coisa, vou fazer isso aqui, mas eu sei que eu também vou ser beneficiado. Mas também isso aqui vai ajudar. Eu também vou prosperar. Eu estou fazendo isso aqui, mas eu também vou ganhar. Vai ser bom para mim também. Então, o coração dele não era movido dessa forma. Quando a gente olha para esse contexto de integridade que ele está apontando para Deus, é isso. Não tem uma divisão. Não tem segunda intenção. E aí a gente precisa fazer mais essa reflexão. Qual é as suas intenções? Porque é isso que Jeremias fala, que o Senhor sonda e esquadrinha o coração de quem? Ele sonda, esquadrinha o coração a cada cantinho ali. Deus vai para olhar o quê? Qual é de fato a sua intenção? Quando você diz, você quer prosperar por quê? Quais são as suas intenções? Quais são as suas intenções quando você fala para Deus, Deus me cura, Deus faz isso, Deus faz aquilo? Quais são as suas intenções reais? É uma reflexão que nós precisamos fazer aqui. Porque essa reflexão é o que vai mudar o nosso comportamento daqui para frente. Daqui para frente, a nossa oração, ela vai prevalecer. Quem está entendendo isso aqui, diga glória a Deus. Ela vai prevalecer. Qual é a intenção? E Ezequiel está dizendo assim, as minhas intenções nunca foram secundárias. Tudo o que eu fiz, como quebrar a serpente Neustã, fazer a reforma espiritual que ele fez, trazer a palavra de volta ao templo, levantar novos sacerdotes, trazer de volta os rituais das leis de Moisés, tudo o que eu fiz, tudo, não girava em torno de mim. Para analisar, porque isso aqui é para a gente analisar como a gente está conduzindo a nossa vida espiritual. Se tudo o que você faz gira em torno de quem? Será que sempre o beneficiado só é você? Será que em algum momento as coisas que você colocou em fazer glorifica, exalta ao Senhor? Para honrar a Deus? Porque é isso que Ele está nos ensinando. Um comportamento da qual Ele veio adquirindo não começou do dia para a noite. Porque se você olhar a história do seu pai, do seu avô, o vô, o tataravô, vieram errando. E Ezequias decide fazer a coisa o que, irmãos? Certa. Fazer as coisas sem segundas. Não gira tudo em torno de mim.
Não é tudo que eu faço eu tenho que ser beneficiado. Tudo que eu faço tem que eu receber em de volta. Eu ajudei, eu recebo, eu faço porque eu quero ganhar também isso. Eu faço para ganhar notoriedade. Eu faço para ser mais conhecido. Não, não tem a ver com isso. E ele está nos ensinando um comportamento, coração íntegro, que não tem segundas intenções. Será que nós damos conta de fazer isso nos dias de hoje? Será que nós damos conta de fazer isso nos dias de hoje? Buscar a Deus sem segundas? Pergunta para o irmão que está do seu lado, provoca ele, é um culto provocativo. Fala para o irmão, você dá conta disso? De buscar a Deus sem segundas intenções? Se Deus falasse para você aqui agora que você não vai receber mais nada dele, você continuaria servindo a Deus? Cuidado, você vai responder. Cuidado, porque depois você fala assim, mas por que não está acontecendo mais nada? Você falou que serviria sem nada. Se Deus parasse de te abençoar, não fizesse mais nada, não colocasse as mãos dele ali para te ajudar, para te socorrer, você continuaria servindo? Porque a sua única intenção é essa, de agradar a quem? É um pensamento. E é um nível de espiritualidade que parece que está muito acima daquilo que a gente almejou. Falei, é um nível que está muito acima daquilo que a gente planeja para nós. Porque nós estamos buscando com aquela sensação do que? Estou buscando para gerar um retorno. Estou fazendo para gerar um retorno. E Ezequias diz assim, eu estou fazendo por fazer. Não é porque vai gerar um retorno. É porque é isso que agrada o coração de quem? É isso. É por isso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo essa reforma aqui, eu estou mudando tudo isso aqui, mas não é por causa de mim, não, é por causa dele. Tudo converge primeiro nele. Isso é a integridade da qual o rei Ezequias está falando. De um coração íntegro, que não tem mais segundas o quê? Intenções. Olha o nível de espiritualidade que ele subiu. Olha o nível que ele cresceu. Olha o entendimento que ele chegou naquela época, milhares de anos atrás, apesar de não ter nenhum exemplo ali na sua geração, só lá atrás, só nos seus antepassados. Então, imagina isso. E aí ele termina dizendo assim: fiz o que era reto aos teus, fiz o que é reto aos teus olhos. Como se dissesse, tudo o Senhor assistiu. Tudo o Senhor viu que eu fiz. É como o salmista Davi diz no Salmo 139, versículo 7, Davi fala assim: para onde me ausentaria do teu espírito? Para onde fugiria da tua face? O salmista diz: se eu subir ao alto céu, lá também o que? Está. Se faço minha cama nas mais profundezas do abismo, tu também aí está. Você está em todo lugar. E é estranho, né? Porque a gente, às vezes, a gente usa essa expressão muito dentro da igreja, a gente usa essa expressão, eu entro na tua, né? Como se a gente tivesse saído em algum momento. A gente tivesse escapado dessa presença, né? A gente fala, Senhor, eu entro na tua. A gente usa essa expressão, mas não tem nada a ver essa expressão, se você parar para analisar. Porque o Davi está dizendo assim, tem como se ausentar do Espírito de Deus? Tem como fugir? Não, não tem como. Ele está em todos os momentos da minha vida. Amém, igreja?
Ele não deixou, eu fui para a faculdade, não, ele está aqui na faculdade, no meu celular, no seu celular, de frente do seu computador, na sua casa, quando você está sozinho, ele está, a onipresença dele é real. E é sobre isso que ele está falando, Ezequias. Tudo que os seus olhos viram, fiz tudo diante do quê? Dos seus olhos. Não teve nada, absolutamente nada escondido. Ele não está traçando para nós um comportamento perfeito, ou um comportamento impecável. Não é isso que ele está falando. Mas ele está falando que, apesar das falhas, apesar dos erros que nós temos, como qualquer um, ele também, ele não é um ser perfeito, ele não está pintando uma assinatura perfeita de si próprio para Deus, que não tem como. Mas ele está dizendo, olha, tudo o que eu fiz, os seus olhos viram. Tudo. Não teve uma coisa chamada duplicidade. Não teve, em nenhum momento. Porque eu sabia dessa condição. Os seus olhos estão sempre me vendo. O que o salmista Davi diz, para onde me ausentarei se o teu espírito está aqui também? Não tem como. E ele decide traçar um comportamento, é como se tivesse assim, Deus está aqui também. Deus também está aqui também. Deus está comigo em toda situação. Vou fechar um negócio. Deus também está comigo. Quando falaram para Ezequias, o rei Sanaqueribe está vindo contra você, vamos nos entregar, é melhor a gente pagar tributo do que morrer. Deus está aqui também, maior é o que está conosco do que com eles está o braço da carne, conosco está o Senhor dos exércitos para guerrear as nossas em todo momento. A notícia do profeta Isaías, você vai morrer, era para ele não orar, mas ele sabia que mesmo nessa má notícia, o Senhor também estava ali. Sabe, é viver esse nível. É nível de você entender que em todo momento, em toda fase, Deus está com quem? Ele não desampara. Ele não some nesse momento difícil da tua vida. É você que sumiu da presença dele. Ele não some. Amém, igreja? Ele não desaparece. Somos nós, literalmente, que muitas vezes nos momentos difíceis, ao invés de nós estarmos, nós preferimos nos ausentar. E é isso que ele está mostrando para nós, desse tipo de comportamento. Os olhos do Senhor, eu fiz tudo diante dos seus olhos. Não teve nada às escondidas, não teve nenhum caminho de duplicidade. Não teve. E se a gente até olhar para a Bíblia Sagrada, teve um momento até que Moisés fez isso. Quando a glória do Senhor se afastou, Moisés continuava a colocar um lenço no rosto, porque quando todo mundo olhava para Moisés, o rosto dele brilhava. E quando acabou aquele brilho, o que ele faz? Ele coloca um paninho para disfarçar, para falar, olha, aqui ainda continua a glória de quem? Então imagina, ele está dizendo, não teve isso. Tudo o que eu fiz estava ali diante dos seus olhos. Nos meus momentos difíceis, o Senhor estava com quem? Comigo. Todos os momentos. E é isso que eu quero que você comece a olhar. Por quê? O que faz uma oração de fato prevalecer? O que faz uma oração derrotar doença? O que faz uma oração fazer Deus voltar atrás? O que é isso? E aí, quando a gente olha o que faz uma oração prevalecer diante de vários cenários da nossa vida, é o nosso comportamento. O quanto a nossa oração se torna poderosa por causa do nosso comportamento. Porque é bíblico também. Se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será o quê? Menor. A sua oração será mais fraca. A sua oração será de dúvida. A gente ora, mas ora com dúvida.
Será que vai acontecer? Será que é isso que Deus quer? Será que eu vou ser curada? E aí a gente começa a ficar desesperado por causa da cura, a gente começa a ficar desesperado por causa da questão financeira, a gente começa a ficar desesperado com uma situação da vida conjugal, há um desespero e a gente olha para Ezequias, ele está dizendo para nós assim, ó, esse estilo de vida que eu decidi viver, que me fortaleceu a orar sim. Esse estilo de vida que eu decidi viver, que me capacitou a orar assim. Que me capacitou, que me ajudou, que fez prevalecer diante da doença. Você está percebendo que se você hoje mudar o teu comportamento, a sua oração, ela vai prevalecer. Amém, igreja? Ele continua sendo o mesmo que atende a oração. Ele continua sendo o mesmo que Jesus disse em João 15: se as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Ezequias descobriu isso aqui, ó. Ele permaneceu. Tudo que Ezequias fez foi permanecer no quê? Na palavra. E chegou a hora dele pedir. Chegou a hora dele pedir, ele pediu. Se você ler o poema dele é tão encantador, porque ele fala, eu não vou aceitar isso aqui, Senhor. Sabe, eu não quero isso aqui para a minha vida. Mas é uma coisa que acontece com todos nós. Todos nós podemos adoecer, sim. É um fato da vida. É uma coisa que não deveria acontecer, não, mas acontece. Qualquer um de nós podemos passar por momentos difíceis financeiros, sim. Conjugal, sim. Só que agora nós podemos entender que a nossa oração, ela tem poder. Amém, igreja? Que a nossa oração, ela vai prevalecer. Experimenta mudar teu comportamento. Experimenta. Eu não falo só mudar o comportamento, porque isso aqui que ele está falando para nós é um estilo de vida. Ele decidiu viver dessa forma. É assim que eu vou viver. Não é uma coisa temporária, sabe uma coisa temporária? Que às vezes a pessoa faz, vou fazer uma dieta, só para perder alguns pezinhos. E daqui a pouquinho para do quê? De fazer a dieta. E aí daqui a pouquinho, né, volta tudo. Né? Todo começo do ano, não, agora vai, agora vai, agora eu vou fazer exercício, agora eu vou ser isso. Né? Aí começa, daqui a pouquinho para. Mas ele diz, não, isso aqui é um estilo de vida. Isso aqui é o que eu vou carregar para o resto da minha. Vou carregar isso. Vou colocar a partir de hoje no meu coração. Fazer aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Manter um coração íntegro. Andar com fidelidade de coração a quem? Ao Senhor. Você vai ver quando você abrir a boca. Você vai ver quando você orar. O quanto a sua oração vai prevalecer. Amém, igreja? Não importa a circunstância. E ele está mostrando para nós. Adere a um estilo de vida. Viva esse estilo de vida. Busca estar nesse estilo de vida. Porque quando você abrir a tua boca, a tua oração prevalece. Amém, igreja? Vamos aplaudir a Jesus bem forte? A sua oração